O que são fundos de investimento? No mundo dos investimentos existem duas formas de investir. A primeira delas é a forma direta, né? Ou seja, você mesmo escolhe os investimentos. Então, por exemplo, se você for investir em renda fixa, né? Então você vai escolher o tipo de título, você vai escolher o emissor e você vai escolher o prazo. Então, o tipo de título pode ser pós-fixado, pré-fixado ou indexado à inflação. Você vai escolher o emissor, né? Você vai investir em tesouro direto, vai investir em títulos bancários, ou vai escolher uma debenture, uma CRI, uma CRA. E o prazo seria o investimento, seria o vencimento do título. E em renda variável, né, não tem muito segredo, você vai escolher a ação que você quer investir. Mas, além da forma direta, existe uma forma indireta, onde você vai delegar para alguém escolher os ativos para você. Então, ao invés de você mesmo escolher os ativos, você vai dar na mão de um gestor e esse gestor é que vai escolher os ativos para você. E o ativo aqui é o investimento, né? Quando a gente chama investimento de um ativo também. E dessa forma indireta, né, você investe através de fundos de investimento. E como que funciona um fundo de investimento? Imagina um condomínio de apartamento, né? Então, como que funciona um prédio? Existem vários apartamentos, né? E você é dono de uma, é como se um apartamento fosse um pedaço de um prédio, né? Então, cada apartamento é uma fração do edifício. Então, não sei se você já viu, né? Na escritura aparece lá que você é dono de uma fração ideal lá do prédio. Além disso, para um prédio funcionar, né? Existe um síndico, que é a pessoa, né, que faz todo meio que a gestão do patrimônio do prédio, né? Então, define se precisa de reforma em alguma parte do prédio, ou se precisa de melhorias, né? Então, o síndico tem esse papel de fazer a gestão do prédio, para que o prédio funcione, né? Então, ele zela pelas regras e assim por diante. E além do síndico, existe o administrador do condomínio. Então, o administrador é o cara que cuida das contas, né, do condomínio, então ele que faz o pagamento dos funcionários, do prédio, né, da limpeza, de tudo para que o prédio funcione. Existe um administrador que ele cuida das contas do condomínio. Num fundo, quando você investe, você vira dono de algumas cotas do fundo. Então, comparando, né, um funcionamento de um condomínio com um fundo, da mesma forma que você é dono de um apartamento e é dono de uma fração do prédio, no fundo você vira dono de algumas cotas do fundo, ou seja, de uma fração de todo o patrimônio que o fundo tem, que o fundo possui. Num prédio, você paga a taxa de condomínio, e num fundo, você paga a taxa de administração, seria o equivalente à taxa de condomínio, existe uma taxa de administração. Então, a taxa de administração é responsável por remunerar o gestor, né, para fazer toda a parte burocrática do fundo de investimento. E alguns fundos ainda cobram taxa de performance. Taxa de performance como se fosse um bônus. Então, o fundo ele tem uma meta, quando ele cumpre a meta e ultrapassa, ele recebe essa taxa de performance. Se ele ficar abaixo da meta, ele não cobra a taxa de performance. Então, a performance como se fosse um bônus pela boa gestão do gestor, pela boa atuação do gestor. E assim como o síndico é responsável pela gestão do prédio, né? Num fundo, o gestor ele é responsável pela gestão do fundo. Então ele escolhe os ativos que vão fazer parte do fundo. Então, é como se você delegasse aquele papel, né, que você faria de forma direta, ao invés de você escolher os ativos, então é o gestor do fundo que vai escolher os ativos que vão ser investidos. E quais são esses ativos, né, que o gestor pode colocar no fundo?
Então, existem vários tipos de fundo. E cada tipo de fundo, ele define a regra do que o gestor pode investir. Então, por exemplo, num fundo de renda fixa, ele investe em títulos públicos, né? Ou seja, tesouro direto. Ele pode investir em crédito privado, títulos bancários ou debêntures também, que são títulos de empresas. E CRI e CRA também entra aí. Existe o fundo de ações, né, que como o próprio nome já diz, ele investe em ações, não tem muito segredo. Existe também um tipo de fundo chamado cambial, que ele investe em moeda dólar. Então, por que alguém investiria num fundo cambial? Então, dependendo da sua estratégia, né, dependendo do seu patrimônio, do seu investimento, caso você invista muito em ações, você pode investir num fundo cambial para usar como proteção. Né? Então, o dólar aqui seria usado mais como proteção do que como compra de moeda mesmo. Então, você investe em um fundo cambial para proteger, né, como se fosse um seguro contra desastre nas ações. Né? Então, quando as ações aqui no país forem indo mal, né, de uma forma estrutural, então você usa o dólar como proteção. Então, normalmente, quando o Brasil vai mal, né, pelo menos lá fora costuma ir bem. Então, quando a sua carteira de ações tiver um desempenho ruim, o dólar pode salvar um pouco o desempenho da sua carteira como um todo. E existe o tipo de fundo chamado multimercado. Ele pode investir em juros, câmbio e ações, ou seja, ele é um mix. Ele pode investir em diversos tipos. Ele não fica restrito a um único mercado, como os outros que a gente viu até agora. E por que investir via fundos, né? Você deve estar pensando, se eu posso investir direto, eu mesmo escolher os ativos que eu quero investir, por que eu vou investir via fundos? Então aqui a gente vai ver algumas vantagens agora de fazer um investimento via fundo de investimento. O primeiro é contar com a gestão de um profissional, né? Então, às vezes você está começando a investir agora, não sabe muito bem, né? Não entende muito bem sobre investimento, mas você já gostaria de começar a investir bem, de um jeito bom. Então você pode investir via fundo, que aí você vai contar com uma gestão de um profissional. O gestor que está lá, ele é alguém gabaritado já do mercado para poder fazer bons investimentos. A gente tem alguns gestores no mercado que são bem conhecidos, né? Existe o Luiz Stuhlberger, por exemplo, que é do Verde, é o melhor fundo de investimento que existe no Brasil. Infelizmente, ele não fica aberto o tempo todo, né, para captação, e às vezes na maior parte do tempo, na verdade, ele é um fundo fechado. Um fundo fechado é quando ele não aceita mais novos investimentos. Então, nem que você queira investir lá, você não vai conseguir. E entre outras casas que são bons gestores de investimento. Então, você conta com uma gestão profissional. Alguém que entende de investimento e vai investir melhor do que se fosse você sozinho. O segundo, né, a segunda vantagem é desfrutar de estratégias difíceis de montar sozinho. Então, por exemplo, existem fundos de ações que investem em 20 ações ao mesmo tempo. Para uma pessoa física replicar uma carteira dessa, teria que ter um volume de investimento muito alto, né, para você conseguir replicar essa estratégia. Então, se você tem pouco dinheiro e quer começar, você investindo via fundo, você já pode desfrutar dessa estratégia de uma carteira mais diversificada. E um outro tipo de estratégia também, né, é que o gestor, ele, principalmente no multimercado, ele sabe a hora exata de estar em cada tipo de mercado. Então, ele sabe escolher se agora é um bom momento para investir mais em renda fixa ou se é um melhor momento para investir mais em ações. Então, o próprio gestor, ele vai fazendo esse rebalanceamento, né? Então, dependendo da época da economia,
da economia do Brasil, né? Ele vai investir ou mais em ações ou mais em renda fixa, ou também quando aumentar a exposição em dólar e quando diminuir. Então, coisa que para a gente teria que acompanhar muito mais o mercado também para poder replicar a mesma estratégia e fazer esse rebalanceamento. Então, estratégias que seriam difíceis de montar sozinho. E além de outras estratégias mais avançadas também, como operar vendido, né, que para pessoa física pouca gente sabe o que é operar vendido, né? Quando você aluga uma ação e vende ela, ou seja, você aposta na baixa do mercado, né? Essa estratégia é bem pouco conhecida pelas pessoas físicas. Então, essa é uma estratégia que os fundos multimercado sabem fazer muito bem. E entre outras estratégias também, né? Esse foi só um exemplo. Então, uma carteira diversificada de ações e diversificação é ativos diferentes. De ativos diferentes seriam de classes diferentes, né? Renda fixa, ações, etc. Agora, existem alguns pontos de atenção para na hora que você vai investir em fundos de investimento. E é o que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro deles é a taxa de administração, né? Principalmente quando você vai investir num fundo de renda fixa, a taxa de administração tem total relevância, porque numa época de juros baixos, que nem a gente está vivendo agora, né? Com juros aí de 6,5%, uma taxa de administração muito alta vai roubar totalmente a rentabilidade do investimento, né? Uma taxa de administração de 2% vai roubar quase 30% da rentabilidade. Então, tem que tomar muito cuidado com taxa de administração, principalmente em renda fixa. Então, como eu já expliquei aqui, né? Num mundo de juros baixos como hoje, uma taxa alta vai roubar a rentabilidade do investimento. Fundo de renda fixa. Um outro ponto de atenção, né, é a estratégia do fundo, né? Como eu falei, né, você deixando a gestão no profissional, ele entende muito mais, mas o gestor vai aceitar sempre a estratégia, né? Ou seja, isso significa que o gestor sempre vai dar uma rentabilidade positiva para você? E a resposta é não. Nem sempre ele vai acertar. Existem algumas estratégias de fundo, por exemplo, que eles se beneficiam do longo prazo. Então, no curto prazo, pode ser que ele dê rentabilidades negativas, né? Então, falando de prazos, né? Então, se você precisar do dinheiro no curto prazo, você vai investir em fundos de renda fixa. Esse é o conselho. Se você pode já fazer o resgate num médio prazo seria daqui 2 a 3 anos, então você já pode diversificar e começar a investir também em fundos multimercado. Então, como eu falei, por que multimercado tem um ponto de atenção, né? Por que 2 a 3 anos? Porque no curto prazo, pode ser que ele dê uma rentabilidade negativa, mas isso visando o longo prazo. Ele dá negativo no curto prazo, mas no longo prazo ele pode dar um retorno muito maior do que na renda fixa. E se você pode dispor de um longo prazo, fundos de ações são bem recomendados para você. Então, longo prazo aqui é de 5 anos para mais. Isso que é considerado longo prazo. Então, curto prazo até 1 ano, renda fixa. Médio prazo de 2 a 3 anos, multimercado. E longo prazo, 5 anos, você pode investir em ações. E sempre lembrando que, mesmo que você invista em multimercado, é sempre bom ter uma boa parcela da sua carteira em renda fixa. Você só vai acrescentando. Você começa com renda fixa, aí lá na frente você acrescenta mais um pedaço de multimercado e se você puder dispor do longo prazo, você vai e coloca uma fatia menor ainda em ações. É sempre assim. Você vai sempre estar mais investindo em renda fixa, depois em multimercado, depois em ações.